Olá, meu nome é Leandro Santos e faço parte da Escola do Sentido. No vídeo de hoje vamos ver como o trágico se desenvolveu ao longo da história. Já deixa o like e se inscreve e compartilha o vídeo. Afinal, eu gosto muito de semântica, né? De entender as palavras, como essas palavras surgiram, como nós usamos hoje, como é que era usado em outros momentos da história. Muitas vezes, né, a gente usa uma palavra de uma forma e com o tempo depois a gente usa essa palavra de uma outra maneira. O trágico não seria diferente. Então, né, nessa minha fala, eu irei conversar com vocês sobre esse trágico. E eu gostaria de justamente começar com essa pergunta, né, do que é o trágico, né? O trágico aí, como na figura do seu Omar, está bem retratada aí, né? O seu Omar, ele é sempre aquela figura cômica, né? Pode-se dizer realmente que uma positividade, mas num alívio mesmo cômico ali por questões trágicas, né? O seu Omar, para quem gosta, como eu, do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe que o seu Omar, ele era o carinha ali que cuidava ali do... Ele era dono de uma funerária, né? Então, todas as vezes aí que acontecia alguma coisa, ele sempre falava essa afirmação aí do trágico. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, né? O que é o trágico, né? A palavra tragédia assume entre nós sujeitos na modernidade, uma conotação eminentemente negativa, simbolizando quase sempre um acontecimento com desfecho terrível e catastrófico. No entanto, para os gregos, tragikos tinha um outro significado. Tragédia era um gênero artístico, uma forma de drama encenada para caracterizar o conflito existente entre uma personagem, né, no caso o herói, ao seu infortúnio e alguma instância maior de poder, os deuses, o destino, as leis e a própria sociedade. Em outras palavras, não é? O conceito de tragédia ali, principalmente ali na Grécia antiga, né, no mundo antigo ali, era mais voltado para a questão do drama, para a questão do teatro, para a questão realmente das artes, né? Diferente da forma que nós usamos hoje. O trágico ou a tragédia, sempre no nosso contexto, ele é sempre usado mais para algo extremamente negativo, para algo ruim, para algo que traz bastante dor. Diferente ali para o conceito, pelo menos a forma que os gregos pensavam na antiguidade. Uma das coisas que é bem interessante quando nós pensamos sobre a tragédia na época dos gregos, para quem gosta, principalmente igual a mim, né, de mitologia grega, nós percebemos muito ali como os heróis gregos é retratado e porque eles sempre passam, pode-se dizer, por alguma tragédia, por algo extremamente negativo, que no final das contas tem uma lição para nos ensinar. Tragédia para os gregos. Aristóteles, né, dizia que a tragédia clássica grega deve cumprir três condições: ter personagens de elevado destaque, né, no caso um herói, um deus ou um rei, possuir uma linguagem elegante, digna e apresentar um desenlace que sempre redunde no sacrifício ou na destruição dos seus personagens. Ademais, a tragédia visa provocar nos seus espectadores o que Aristóteles chama de catarsis, ou simplesmente, como eu acredito que deve ter algum amigo meu aqui, né, algum admirador que nem eu, né, do pensamento freudiano, da psicanálise. Então a catarse aí está sempre muito presente, né, nas falas de Freud, né. Então o grego antigamente ele também tinha a tragédia, né, a forma que era retratado também tinha essa função de catarse, né? A profunda compaixão e o envolvimento emocional da plateia com a encenação e o destino de sofrimento reservado ao herói da peça. Para o filósofo, o teatro realiza uma função pedagógica precípua de educar emocionalmente o indivíduo. Uma das tragédias mais conhecidas, né, é a trilogia de Édipo, escrita por Sófocles, né? Édipo Rei, Édipo em Colono e Édipo, e no caso, Antígona, né? Para quem não conhece, mais ou menos, né, como é que se desenlaça nessa história do Édipo. O Édipo ele é tido ali como um descendente do rei de Tebas, né? E o rei de Tebas ele recebe uma espécie de profecia.
pelo oráculo de Delos, né, de Delfos ali, ele recebe uma espécie de profecia dizendo que o seu filho iria matá-lo, ia casar com a sua esposa, no caso com a mãe, né? Ele casaria com a sua própria esposa, com a esposa do rei, e tomaria o seu reino ali, não é? Só que o pai de Édipo não gostou muito dessa ideia, né? E mandou que matassem o pequeno Édipo. Só que o soldado responsável por isso não conseguiu fazer isso, né? Deu a ele para aldeões e voltou para a cidade, dizendo que tinha consumado a ordem que o rei havia mandado, né? Só que Édipo cresceu num ambiente rural, mas como todo herói grego, ele sempre queria mais, né? Ele sempre queria viver aventuras, ele queria passar por experiências de grandeza, né? E com isso, de acordo com o destino, né, como é retratado aí pela escrita do Sófocles, né, no destino fez com que Édipo consumasse a profecia que o oráculo tinha dado ao seu pai. No final das contas, ele matou o próprio pai, tomou a sua mãe, né, Diocasta, como sua esposa, e no final das contas é interessante, né, que é aí que você percebe o conceito da tragédia para os gregos, é que no final das contas, quando o Édipo ele descobre tudo isso, ele fura os próprios olhos e sai pela Grécia como uma espécie de eremita, né? Então, nós percebemos aí que quando você se depara com uma situação dessa, você tem uma certa empatia, uma compaixão por esse personagem, né? Afinal de contas, quando nós olhamos para não somente para o teatro, mas para todas as expressões de arte, ali é como se você estivesse olhando um retrato seu, um retrato da própria humanidade, um retrato do próprio ser humano. Então, a arte ela tem essa função de retratar a realidade, não é? Continuando ainda um pouco sobre os pensamentos, né, como é que essa tragédia ela perpassou ao longo das eras, nós nos debruçamos aí, por exemplo, pelos pensamentos dos estoicos, né, que eu particularmente é uma escola filosófica que eu gosto bastante, o estoicismo, né. Os estoicos diziam que as tragédias gregas, ao demonstrar os estragos provocados pelas paixões humanas e alertar aqueles que não se deixam guiar pela prudência e racionalidade. Em outras palavras, né, os estoicos eles pensavam, eles sempre falavam sobre isso de que as paixões, quando nós somos levados, né, guiados pelas paixões, no final das contas a gente sempre sofre, né? Sempre traz um sofrimento para esse ser humano que é regido por essas paixões, né? Um dos meus escritores favoritos, né, dessa escola filosófica, né, que é Epícteto, para quem não sabe, Epicteto, ele era, e é isso que é interessante no pensamento estoico, ele era um escravo, né? Ele era um escravo, mas mesmo assim ele traz uma série de verdades, pode-se dizer aí, de uma forma diferente de ver o mundo, que até se aproxima muito com o pensamento mesmo franquiano, né? Do nosso tão amado Frankl, né? E você percebe, né, uma espécie de positividade até trágica aí nesse movimento também dos estoicos. Na Idade Moderna, com certeza você já deve ter visto esse carinha aí, né? Shakespeare. Shakespeare pode-se dizer que ele é um dos pensadores, né? Não somente dramaturgos, né? Mas existem várias teses de doutorado em todos os campos, na maioria dos campos do saber, pelo menos aí nas ciências humanas, falando um pouco sobre o pensamento shakespeariano, né? Shakespeare ele foi muito influente na literatura ocidental e as tragédias mais famosas, né, da sua vasta obra, né, que é Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, entre muitas outras, né? E é interessante quando nós nos debruçamos aí um pouco, né, estudar ou ler um pouquinho das obras de Shakespeare, é bem parecido, né, se não for praticamente igual, só mudando os nomes muitas vezes, né, dos mitos gregos, né, de como era retratado o teatro grego, né? E Shakespeare, ele puxou isso também para a modernidade. Se para você, realmente, será que você entende o que é Romeu e Julieta? Porque, por exemplo, eu vou trazer um exemplo meu. Eu, quando era adolescente, né, atrás ali de conquistar as garotinhas ali na época do ensino médio, né, eu sempre fazia uma citação, né, de Romeu para Julieta, aquela coisa ali do casal apaixonado, do primeiro amor, né?
Só que quando nós nos debruçamos e nós percebemos o pensamento de Shakespeare, e o que o próprio Shakespeare fala, não tem nada a ver, não é somente uma história de amor, e não é até uma história de amor. Na realidade, nada mais é do que um alerta para que nós não cedamos ou simplesmente pensamos baseado nas nossas paixões, nos nossos impulsos, né? E um outro elemento que Shakespeare fala também na história de Romeu e Julieta, isso para os mais adolescentes eu acho que não vão curtir bastante, mas ele também está trazendo um alerta para que nós ouçamos os nossos pais, por exemplo, né? Que nós possamos ouvir sempre os mais velhos, pois eles têm os melhores, pode-se dizer, os melhores conselhos, né? Pelo menos aí como Shakespeare retrata isso. Uma outra obra também muito importante, né, é o de Hamlet, né? Quem nunca ouviu aquele monólogo, né, ser ou não ser, eis a questão, né? Que também retrata ali uma história de vingança, uma história de cobiça, né? Falando um pouco sobre esse lado humano, né? Esse lado das paixões. Outra coisa também importante, não é, também do pensamento shakespeariano, né? E é retratado muito bem o Otelo. Otelo, né, fala muito sobre a questão do ciúme, né? Isso tudo, quando nós nos debruçamos, quando nós começamos a estudar o pensamento shakespeariano, ele nos traz uma espécie de, realmente, de um olhar para dentro de si mesmo, né? De olhar para as nossas paixões, para olhar para os nossos impulsos, e assim, para que possa trazer uma reflexão, para que nós possamos também controlá-los, né? Pode-se dizer. Tá, Leandro, você falou da Idade Antiga, você falou da Idade Moderna e a Idade Medieval. Não tem nada, não teve nada de interessante. Não era falado sobre o trágico na época medieval, na Idade Medieval. Claro que sim, né? Pode-se dizer sim e não. E eu vou explicar os dois aspectos. Não, porque, como todos sabem, né, havia uma espécie de controle do pensamento do cidadão da época da Idade Média, né? E ainda tem um outro porém, o corte, né? Eu gosto de pensar que o recorte da Idade Média é um recorte muito grande. Eu não posso falar de todo mundo na época da Idade Medieval, porque, afinal de contas, eu teria que abarcar o pensamento oriental, até mesmo os povos aqui pré-colombianos, como são também chamados aqui nas Américas, né? Então, existe um corte muito grande, mas vamos centralizar somente ali o corte da época da Europa, né? Nós sabemos ali que na época da Idade Média, os europeus tinham uma espécie de controle do pensamento, né? Era dominado ali pela igreja, né? E também tinha muita questão do medo. Então, o pensamento europeu era muito voltado também para a igreja. Mas, em contrapartida disso, uma das histórias clássicas, né, do pensamento medieval, e que com certeza, se você também for um amante aí das literaturas, se você lembra na época do colégio, né, e para quem sempre quis ser um herói, do Rei Arthur, né, as lendas ali arturianas, né, também retratam um pouco do pensamento trágico ao longo dessa época também, nos contos do Rei Arthur. Para quem não sabe, né, Rei Arthur, ele tirou a Excalibur da pedra ali, né? Para quem não conhece, para quem não lembra, ele tirou a Excalibur da pedra, a espada escolhida, né? E quem retirasse aquela espada era rei de Camelot, né? Daquele reino fantástico ali de Camelot. E junto com o rei Arthur tinham os seus cavaleiros, né? Os cavaleiros da Távola Redonda, e eles tinham um propósito em especial, que era encontrar o Santo Graal. Mas no meio dessa história aí do Santo Graal, né, por incrível que pareça, sempre acontece algo trágico, não é? Existiu ali um carinha ali que se dizia muito amigo ali do rei Arthur, né? O famoso, para quem é cearense, vai entender muito bem isso, né? Não sei como é que é retratado isso na sua região, mas o famoso fura-olho, né? Enquanto Arthur ali, junto com os cavaleiros da Távola Redonda, estava atrás ali do Santo Graal, Lancelot se apaixonou pela esposa do rei Arthur. Então, eles começaram a ter um romance, uma espécie de triângulo amoroso, e é retratado aí também é retratado um ciúme, né, entre Arthur, né, e esses dois personagens, né. E é interessante quando nós continuamos aí estudando as lendas arturianas, né, as histórias arturianas, ele retrata também essa questão do ciúme, da dor, da mágoa,
e também dá esperança. Afinal de contas, quando um pouco no final já da história do rei Arthur ele é levado para Avalon, né, o reino encantado de Avalon, a fim de que ele pudesse se recuperar de um ferimento de guerra e um dia voltasse para libertar o povo ali da opressão dos reinos que estavam ali por perto. O trágico e a filosofia, né? Um pensamento que se aproxima muito, né? Que eu achei muito importante trazer para a gente, foi o pensamento do Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo bastante conhecido, também mencionado muitas vezes por Frankl, né? Nietzsche, no Crepúsculo dos Ídolos, ele diz o seguinte: o dizer sim à vida, até mesmo em seus problemas mais estranhos e mais duros, a vontade de vida, alegrando-se no sacrifício dos seus tipos mais superiores à sua própria inexauribilidade. Foi isso que denominei dionisíaco, foi isso que entendi como ponte para a psicologia do poeta trágico. É interessante quando nós percebemos o pensamento nietzschiano, né? Nietzsche ele não foi muito amigo, né? Não foi muito perto ali da escola socrática, pode-se dizer, né? Ele dizia que o verdadeiro filósofo era os filósofos pré-socráticos, né? E ele se aproxima muito nisso, né? E ele tem no pensamento nietzschiano tem duas forças, né? O Apolo e o Dionísio, os dois deuses, né? Apolo, o deus da racionalidade, do saber, o deus do belo, e o Dionísio, o deus ali das pulsões, o deus das festas, né, os deuses dos prazeres, e ele diz que isso é que existe uma espécie de dança entre eles dois, que ele chama até mesmo de positividade, né? Não parecido com o pensamento frankliano, né? Mas ele também usa um termo chamado também de positividade trágica também, né? Do aceitar a vida como ela é, com esse conjunto de pulsões, né? Para quem é familiar ao pensamento nietzschiano, né? Ele também chama isso de amor fati, né? De aceitar a vida como ela é. E eu acho até uma reflexão importante, né? Claro que a dor, ela nos aflige, a dor, ela machuca, mas ela também não somente, ela traz uma espécie de catarse, mas ela também traz uma espécie de engrandecimento desse ser. E chegamos ao pensamento frankliano, né? Do pensamento de Frankl, o trágico para ele, né? Eu gostaria também de trazer essa citação do próprio Frankl no livro, né, Psicoterapia e Existencialismo, que ele diz o seguinte: quanto ao otimismo, permitam-me lembrá-los das palavras de Lao Tse. Ter completado uma tarefa significa tê-la eternizado. Eu diria que isso vale não apenas para a conclusão de uma tarefa, mas também para as nossas experiências, por último, e não menos importante, para os nossos sofrimentos enfrentados com bravura. É interessante que o pensamento aí do próprio Frankl, né, como o Matheus trouxe, isso foi reflexo na vida dele, afinal, a logoterapia foi mostrada não somente no campo de concentração, mas na própria vida do Frankl, né? Ele foi o discípulo da própria escola na qual ele tinha idealizado, pode-se dizer, ou surgiu, né? Mas o Frankl, ele pensava muito isso, né, de que o sofrimento, a dor, né, como nós aprenderemos ao longo dessa noite, né, que a dor, a morte e a culpa, ele também tem um propósito de engrandecimento desse ser, ele tem um propósito de crescimento também e amadurecimento existencial e espiritual desse indivíduo, né? Ele pensa semelhante, né, com o próprio Nietzsche, né, do aceitar a vida da forma que ela é, da forma que ela é apresentada e como você se posiciona perante essa vida, mas ele também se aproxima bastante também do próprio pensamento socrático e aristotélico, né, de que quando nós olhamos para esse outro ser, ou então para quando nós olhamos para esse sofrimento, ele também tem um aspecto de expurgo, um aspecto também de tirar de dentro de nós tudo aquilo que, moralmente falando, né, já que a gente pode falar no conceito de moralidade também, moralmente falando, aquilo que nos aproxima dos porcos, né, uma das frases bastante conhecida, ele viu dentro do contexto do campo de concentração, santos e porcos, né? E aí é retratado também a própria liberdade desse ser, a forma que ele vê esse trágico, da forma que ele vê essa dor. Em outros momentos, que eu acho importante frisar,
Não é que a dor, por mais difícil que possa ser conviver com ela, ela também tem um aspecto de liberdade. Ela tem um aspecto de engrandecimento, né? Gostou do vídeo? Comente a palavra trágico que assim saberemos que você assistiu até o final. E muito obrigado e próxima quinta, mais um episódio da série.